Sejam todos bem-vindos à primeira videoaula de Direito Empresarial. Sou a professora Simone, estou aqui para ajudá-los nos estudos dessa matéria. Na aula de hoje, abordaremos as seguintes temáticas. Vamos apresentar uma breve evolução histórica sobre o direito empresarial, mostrar os principais marcos, as mudanças paradigmáticas que sofreu esse ramo do direito. Na sequência, vamos conceituar direito empresarial, buscar compreender qual o alcance, quais os sujeitos envolvidos. Vamos conceituar o empresário, quem é esse profissional, o tipo de responsabilidade que ele assume. Vamos definir o que é uma empresa e diferenciar do conceito de estabelecimento empresarial. E na sequência vamos apresentar noções do direito societário. Para uma melhor compreensão sobre o conceito, o objeto e os sujeitos do direito empresarial, começaremos com um breve relato sobre a evolução histórica desse ramo do direito. Nesse sentido, nós podemos destacar duas fases principais. Aquela que compreende o período anterior ao Código Civil de 2002 e a fase que tem início com a entrada em vigor do novo Código Civil. Até 2002, vigorou aqui no Brasil o Código Comercial de 1850, que disciplinava o então chamado direito comercial, fundamentado à época nos atos de comércio. Os atos de comércio se referiam exclusivamente às atividades de intermediação entre produtor e o consumidor final, exercidos pelo profissional que é o comerciante. Em 2002, entra em vigor o novo Código Civil, em vigor atualmente, trazendo em sua parte especial o direito de empresa, e o Código Comercial é então revogado. A novidade é a fundamentação na teoria da empresa, que permite englobar uma variedade maior de atividades econômicas, além do comércio. Temos então o seguinte: as duas fases principais, como mencionado, podem ser divididas, então, no período sob vigência do Código Comercial de 1850, período ainda do Brasil Imperial, onde a atividade econômica estava restrita aos atos de comércio. Como explicado anteriormente, tratava-se, então, daquela atividade exercida exclusivamente pelo comerciante, que ficava responsável, de fazer a intermediação entre o produtor e o consumidor. Acontece que de 1850 até aos anos 2000, período de vigência desse código, muitas atividades econômicas ganham força no Brasil e ficam numa espécie de limbo jurídico. É aí então que no projeto do Código Civil, que entrará em vigor em 2002, adota-se a teoria da empresa, de origem do direito italiano, que vai abarcar, além da atividade comercial, a indústria e a prestação do serviço. Destaca-se que, além da teoria da empresa fundamentar o novo Código Civil, a relevância passa da atividade exercida, antes comércio, para uma gama maior, serviço, indústria e, além disso, também o comércio. Com o novo Código Civil se consolida o conceito de direito empresarial que temos hoje, entendido como um conjunto de normas que regem a atividade empresarial, ou seja, atividades econômicas e os seus agentes produtivos. Vamos agora, então, buscar conhecer um pouco mais sobre essas atividades econômicas e suas particularidades e os sujeitos nela envolvidos. Aqui nós temos o tripé que constitui o fundamento do direito empresarial brasileiro: o empresário, a empresa e o estabelecimento empresarial. É de grande importância compreender o conceito de cada um desses elementos, a diferença entre eles e principalmente a relação que se estabelece entre esses três fatores no exercício da empresa. O empresário, ele é o sujeito de direito. Como sujeito, portanto, ele é aquele que vai exercer a atividade empresarial. Ele é o titular da empresa. Ele assume as responsabilidades e exerce os direitos em nome da sua empresa. A empresa, por sua vez, é a atividade exercida, aquilo que é feito,
podendo ser, portanto, como já mencionado, uma atividade de comércio, uma atividade de prestação de serviço ou mesmo uma atividade de indústria. E para que seja exercido pelo empresário a sua atividade empresarial, organiza-se um conjunto de bens que vamos conhecer como estabelecimento empresarial. Então nós temos, percebam, o sujeito, empresário, atividade, que é a empresa, e o estabelecimento empresarial, que é o conjunto de bens que vão ser disponibilizados para efetivar o exercício dessa empresa pelo empresário. O empresário, portanto, é o sujeito de direito que exerce a empresa, ele é o titular dos direitos e deveres relativos ao seu exercício. A empresa é a atividade econômica exercida pelo empresário, comércio, prestação de serviço ou mesmo a indústria. E reiterando, por fim, o estabelecimento empresarial é o conjunto dos bens empregados no exercício da empresa. Há 2 importantes artigos no Código Civil Brasileiro que versam sobre essas conceituações. Vamos conhecê-los? É importante aprimorar essa compreensão para que não se confundam esses elementos empresariais. Esse é o texto do artigo 966 do Código Civil Brasileiro em vigor. Ele traz para a gente a definição do empresário individual e o seu texto permite que a gente compreenda principalmente o que é a empresa e possamos fazer a distinção da empresa e do empresário. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços. Nós podemos dividir esse texto em 2 partes principais. Na primeira parte, nós vamos identificar a definição do empresário e depreender dessa definição os requisitos da empresarialidade. Empresário, portanto, é o profissional, exigindo, portanto, os requisitos da pessoalidade e da habitualidade. Mas eu destaco, sobretudo, a segunda parte do texto, porque é nela que nós encontramos, enfim, a conceituação definitiva adotada pelo Código de 2002 para a empresa. Temos, portanto, como empresa, atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços. Observe que cada uma dessas palavras que compõem a segunda parte desse conceito traz um dos chamados requisitos da empresarialidade. Não é qualquer atividade. Essa atividade ela tem que ser econômica e, portanto, ela tem que gerar riqueza. Além de gerar riqueza, ela tem que ser organizada, o que significa que o sujeito de direitos, que é o empresário, estará articulando os chamados fatores da produção, quais sejam capital, mão de obra, insumos, para que aconteça, enfim, conforme temos no texto, a produção de bens pela indústria ou a circulação de bens, que é a atividade comercial, ou a prestação de algum serviço. Outro artigo importante que vamos analisar em comparação com o artigo 966 é o artigo 1142 do Código Civil, que traz para a gente a conceituação jurídica de estabelecimento empresarial. Vejamos, considera-se estabelecimento todo o complexo de bens organizado para exercício da empresa por empresário ou por sociedade empresária. O exercício da empresa pode ser feito por um empresário individual, que é uma pessoa física, ou por uma sociedade empresária, que estudaremos a seguir. No caso do empresário individual, o regular exercício da empresa exige a capacidade civil e a ausência de impedimentos, que são vedações previstas na legislação. É o que determina o artigo 972 do Código Civil Brasileiro. Acompanhemos o que diz o texto do artigo e façamos a análise desses requisitos. Podem exercer a atividade de empresário os que estiverem em pleno gozo da capacidade civil e não forem legalmente impedidos para tanto. Então vejamos,
O texto traz em destaque dois requisitos cruciais para que haja a possibilidade de uma pessoa física tornar-se titular de uma empresa. A primeira é a capacidade civil. A capacidade civil diz respeito à possibilidade que um sujeito de direito tem de tornar-se titular de direitos e obrigações e exercê-los conforme as determinações da legislação civil. Já os impedimentos diz respeito a restrições impostas pela legislação brasileira que impede determinadas pessoas ou mesmo algumas categorias profissionais de exercer a empresa. São exemplos de pessoas impedidas de empresariar: os falidos não reabilitados, leiloeiros, servidores públicos, devedores do INSS, dentre outros exemplos dispersos na nossa legislação. A regularidade quanto ao exercício da atividade empresarial exige ainda a observação das chamadas obrigações dos empresários, que estão previstas em lei. São elas a inscrição da empresa no Sistema Nacional de Registro do Comércio, cujo principal órgão são as juntas comerciais, a escrituração dos livros empresariais obrigatórios e a realização dos balanços periódicos. Como já mencionado, a empresa pode ser exercida tanto por um empresário individual ou por uma sociedade empresária. As sociedades são formadas por um grupo de pessoas que se vinculam por meio de um contrato e se comprometem a contribuir reciprocamente com bens e serviços a fim de viabilizar a atividade desenvolvida em comum. As sociedades possuem uma vida própria e apresentam personalidade, patrimônio, direitos e deveres autônomos em relação às pessoas dos sócios. A vida da sociedade empresária começa com a elaboração do seu ato constitutivo, que pode ser um contrato social ou um estatuto, e o seu posterior registro na junta comercial, como mencionado anteriormente. A partir do registro, a sociedade adquire personalidade jurídica, que é a aptidão de se tornar sujeito de direitos e obrigações, e também a capacidade jurídica, que diz respeito à possibilidade de exercê-los, direitos e deveres. Vamos ver, então, uma síntese dessas características da sociedade. Podemos destacar, portanto, três características principais dessas sociedades, dessas pessoas jurídicas. A primeira delas, a autonomia de personalidade. Como mencionado, a personalidade jurídica de uma sociedade empresária não se confunde com a personalidade jurídica das pessoas que a compõem. Então, se Antônio, Maria e José celebram um ato constitutivo para compor uma sociedade empresária, a personalidade da sociedade composta não vai se confundir com Antônio, Maria e José. Da mesma maneira, a sociedade empresária vai ter uma autonomia patrimonial. Na sua composição, os sócios vão investir valores, bens que vão compor um patrimônio próprio da sociedade, que da mesma maneira não se confunde com o patrimônio pessoal das pessoas que compõem essa sociedade, essa pessoa jurídica. E, enfim, destacamos a isonomia de direitos e deveres. Isso significa que a sociedade empresária terá direitos e deveres próprios que não interferem no âmbito de direitos e responsabilidades dos sócios que a compõem. Acabamos de ver que o início da vida dessas sociedades começa com um ato constitutivo e o seu posterior registro no órgão público competente, as juntas comerciais. Já o fim da vida de uma sociedade empresária ocorrerá através de um processo que tem início com a dissolução, e essa dissolução ela diz respeito ao momento em que se encerram as atividades produtivas exercidas por essa empresa. O próximo passo é a liquidação, ou seja, o fechamento das contas com o pagamento dos ativos, das dívidas que estão em aberto. Por fim, ocorre a extinção, que é o término da personalidade jurídica dessa sociedade,
com o desfazimento de todos os vínculos anteriormente estabelecidos entre os sócios. Vejamos uma síntese desse processo. Temos, portanto, 3 passos principais nesse processo de extinção, de morte dessas sociedades empresárias. A primeira medida adotada é a interrupção das atividades produtivas, momento esse, denominado pela legislação de dissolução. A liquidação é a fase em que dizemos que acontece a realização do passivo e pagamento do ativo. Isso significa que os bens ainda existentes serão vendidos para que utilize-se o dinheiro arrecadado para pagar as dívidas dessa sociedade empresária. Enfim, acontece a extinção com o fim dos vínculos, com o fim da relação que já existia entre a sociedade e termina assim a personalidade dessa sociedade. As sociedades empresárias, elas podem ser de responsabilidade limitada ou de responsabilidade ilimitada. Essa classificação se fundamenta na medida do compromisso assumido pelos sócios frente às obrigações assumidas pela pessoa jurídica. Caso o sócio responda pelas obrigações empresariais apenas nos limites proporcionais de sua participação na sociedade, temos uma sociedade de responsabilidade limitada. Mas, se os sócios respondem solidariamente às pessoas jurídicas por todas as obrigações que ela assume em proveito da empresa, aí já é o caso de uma sociedade de responsabilidade ilimitada. Outra classificação importante é a que se fundamenta na composição econômica das sociedades. Nesse sentido, as sociedades podem ser de pessoas, quando o elemento mais importante a ser observado é a pessoa de cada sócio e suas características particulares. As sociedades podem ser ainda de capital, quando o investimento pecuniário ou patrimonial for o fator mais relevante. Vamos ver então como que fica essa classificação das sociedades empresárias? Acompanhe comigo. Temos então 2 classificações principais. Aquela que se fundamenta no tipo de responsabilidade assumida pelos sócios, de onde temos uma sociedade de responsabilidade limitada, reitero, quando as obrigações de cada sócio estão limitadas à proporção de sua participação na sociedade. Ou podemos ter a sociedade de responsabilidade ilimitada, que é aquela na qual cada sócio responde na mesma medida que a pessoa jurídica por cada obrigação assumida em proveito da empresa. Temos ainda essa classificação quanto à composição econômica, sendo que sociedades de pessoas são aquelas em que as características particulares dos sócios compõem o fator mais importante. Um exemplo, há uma sociedade médica em que o fator mais relevante é a experiência, a competência de cada um dos profissionais que compõem esse quadro societário. Ou a sociedade de capital, conforme dito anteriormente, o fator mais importante é o investimento, o dinheiro, o patrimônio que cada um dos sócios vai investir, não importando quem seja esse sócio, quais são suas competências ou qualidades pessoais. Os tipos societários previstos atualmente na legislação brasileira são: nós temos a sociedade em comandita por ações, a sociedade em comandita simples, a sociedade em nome coletivo, a sociedade limitada e a sociedade anônima. Cada uma delas tem características próprias quanto à formulação do ato constitutivo, a composição do capital social, a responsabilidade dos sócios, a representação, dentre outros fatores. Resta destacar ainda que a Lei Complementar 123 de 2006 prevê a criação das chamadas microempresas e empresas de pequeno porte,
que contam com um tratamento jurídico diferenciado e simplificado a fim de incentivar o empreendedorismo do país. Vejamos a principal diferenciação estabelecida por essa lei complementar. Nós temos, portanto, no artigo 3º da Lei Complementar 123 de 2006, a diferenciação entre o que é uma microempresa e o que vem a ser uma empresa de pequeno porte. Temos que a microempresa é aquela que tem uma receita bruta igual ou inferior a R$ 360 mil. Já a empresa de pequeno porte será aquela cuja receita bruta for superior a R$ 360 mil e igual ou inferior a R$ 3.600.000. Essa distinção ela é importante porque os tratamentos diferenciados, as prerrogativas e as simplificações às quais serão submetidas esse tipo de empresa vão variar conforme essa classificação. Nessa primeira aula, podemos conhecer os principais aspectos fundamentais do direito empresarial. Vimos que a partir de 2002, houve uma mudança paradigmática nesse ramo do direito, que passou a cuidar de uma gama mais ampla de atividades econômicas. Tomamos conhecimento dos chamados elementos da empresa, o empresário, a empresa e o estabelecimento empresarial. Vimos o papel desempenhado e a importância de cada um deles no exercício da atividade econômica. Vimos ainda que a empresa pode ser exercida por empresário individual ou por uma sociedade empresária que pode, por sua vez, se constituir sob várias modalidades. E, por fim, vimos a possibilidade de exercer a empresa sobre a proteção diferenciada da Lei Complementar 123, que está em vigor desde 2006 e que prevê a existência das micro e das pequenas empresas. Agora é com você. Faça a leitura das unidades 1 e 2 do seu livro, responda às atividades propostas ao final de cada uma delas. Isso te ajudará na assimilação do conteúdo. Há ainda uma atividade complementar na nossa sala virtual. Em caso de dúvidas, peça auxílio ao seu tutor. Bons estudos e até a próxima aula!